Muito bem, bem-vindo, caderninho à mão, você a postos, concentração feita, é o nosso trabalho aí do Arrase no Enem, redação, aula 5, pessoal, muito bem. E você que está fazendo isso, percebendo o casamento aí entre a aula de redação e a aula de língua, deve continuar vendo com muito carinho mesmo esse casamento. Quem ainda não fez isso, gente, não relacionou aqui as nossas aulas de redação, as aulas de revisão de língua, faça isso. Você vai me encontrar lá só com a camisetinha diferente, com a camisetinha azul do pessoal das linguagens, conversando um pouquinho sobre os principais tropeços, os principais deslizes que podem nos acometer, tanto nas questões de língua portuguesa em linguagens, quanto aqui na consecução do nosso texto, tá bom? Então, olha só. Essa aula 5 eu reservei para a gente continuar destrinchando o guia de redação do Enem 2015, que é o seu, né? Não sei se o MEC publicará uma compilação assim. De todo modo, nós estamos nos valendo exatamente da orientação do MEC, que é para manter em evidência a publicação de 2012 e 2013, né? Que já está aí para você acessar e fazer a sua análise sozinho também, tá? Então, vamos continuar destrinchando e neste momento nós vamos à competência 3, que é a competência que vai casar com a competência 2, mostrando se você tem ou não, ou o que lhe falta em repertório, em bagagem de texto, em bagagem temática, em bagagem de leitura propriamente, né? Então vamos lá? Sim, a nossa redação aí piscando para você na nossa tela e vamos lá. Competência 3, gente, o que ela tem e como é que nós vamos entender esses itens que ela nos proporciona, o que ela nos solicita. Olha lá comigo, hein? Diz assim, a competência 3. Esta competência trata da inteligibilidade do texto, ou seja, da sua coerência, da plausibilidade entre as ideias apresentadas. Minha nossa, professora, quanto palavrão junto, né? Então vamos entender aí, pessoal, Trata da inteligibilidade do texto. Essa fica transparente, né? Dizer, ele é inteligível, ele tem lógica, ele faz sentido, né? Em última análise, faz sentido esse texto, esse tipo de construção, esse tipo de argumentação? Ora, se faz sentido, beleza, isso aí, tem inteligibilidade. A outra, gente, plausibilidade, ou seja, ele é plausível, quer dizer, ele é possível, ele é verossímil, ele está nesse mundo, né? Ou é um texto completamente alheio, pensando no mundo ideal, fazendo argumentação sobre pessoas que não são pessoas características da nossa sociedade, né? Então aí entra a ideia da plausibilidade. É plausível? Mais ainda, uma coisa que vai se medir muito bem, pessoal, em índice de plausibilidade, é a execução da proposta de intervenção. Diz assim, ela é plausível? Quer dizer, é possível executá-la com tranquilidade, com clareza? Tá? Então tem isso também. Depois, olha lá. A inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores. Relação de sentido entre as partes do texto, Aqui é a coerência pegando firme, gente, né? Aquela história que eu já conversei com vocês, dizendo que, ei, tá muito calor hoje, então vou levar uma blusa bem quente. Só se eu quiser esturricar mesmo, quiser me desidratar, né? Mas não posso fazer isso. Então, esse é o índice exato, gente, da coerência, né? Diz assim, relação de sentido entre as partes do texto. Eu coloquei duas informações básicas. Calor, blusa quente. Ora, numa situação coerente, elas estão em distribuição complementar. Ou seja, onde está calor, não se usa blusa quente, né? Mas no meu texto eu coloquei que sim, que justamente porque está calor eu vou usar uma blusa bem quente. Só se eu quiser me desidratar mesmo. Então, a ideia aí de não existir incoerência entre as partes do texto, né? Então, primeiro índice de inteligibilidade. Precisão vocabular. Olha que bacana, gente. Isso aqui já apareceu lá na competência 1 e está aparecendo de novo. Então, não é à toa que tem essa insistência na precisão vocabular. Por quê? A gente não pode sair usando palavras a esmo, quer dizer ao léu, à toa, né?
muito menos sair repetindo as mesmas palavras o tempo todo. Por isso a prof já disse para vocês algumas vezes aqui, ó, quando eu usei uma palavra ou outra assim, um pouquinho mais refinada, disse, ó, ei, isso aqui não é rebuscamento, isso aqui é palavra que está na imprensa no dia a dia, portanto você precisa dominar e saber usar, né? Quando nós lemos um texto ou outro aqui que era também com palavras mais firmes, mais assim, de contingência mais específica, eu disse a mesma coisa para você. O que você vai fazer? Vai procurar o significado porque você precisa se apropriar dessas palavras. Elas devem fazer parte do seu repertório, do seu cotidiano, do seu dia a dia, tá? Não vai deixar de aumentar seu repertório vocabular, tá? Faça isso com cuidado. Por isso diz aqui de novo, ó, precisão vocabular, já é a segunda competência que menciona isso. Progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas em ordem lógica e adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real. Bom, queridos, isso aqui a gente chamaria esse tópico de coerência interna, né? Isso aqui é coerência interna do texto. Este último aqui é a coerência externa, tá? Coerência externa do texto. Por quê? Porque, claro, eu tenho que fazer um texto, gente, para ele ter coerência externa, eu tenho que fazer um texto em que as coisas sejam verossímeis. O que é isso, professora? É que elas sejam parecidas ou passíveis de serem verdade. Ora, eu não posso escrever um texto dizendo ou caracterizando situações que não acontecem na vida real, né? Por exemplo, dizer assim que uma pessoa, vamos falar de economia, olha lá, uma pessoa que investia horrores na bolsa de valores, de um dia para outro, literalmente, acordou na sarjeta. Isso é possível? Não, isso aí é especulação, né? Isso não é possível. Então, tem que tomar muito cuidado para não cometer essas incoerências externas no texto, né? Dizer assim, ó, ele está fazendo um raciocínio bonitinho internamente aí, mas é um troço que não se verifica na vida real, então não pode, né? Então, é incoerente externamente. Então, são dois tópicos bem importantes aqui dessa competência, gente, ó. Manter a coerência interna ao texto e manter a coerência externa ao texto, tá bom? Resumindo, olha lá, na organização do texto dissertativo e argumentativo, você deve procurar atender às seguintes exigências. Vamos lá? De novo, gente, ó, apresentação do quê? Da tese e da seleção dos argumentos. Encadeamento das ideias, de modo que cada parágrafo apresenta informações novas. Isso aqui é um perigo, né? Coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos. Congruência entre as informações do texto e a realidade. Congruência, professora, não sei o que é congruência, então vai. Convergência. Professora, não sei o que é convergência. Meu Deus, então vamos lá, ó. É ir para o mesmo ponto, estarem juntitas, unidas, de acordo, tá? E precisão vocabular, de novo esta precisão vocabular. Puxa vida, professora, você tá puxando minha orelha com essa precisão vocabular. Tô mesmo, gente, porque precisa, tá? Ela é necessária, a gente tem que desenvolver mesmo essa objetividade e essa especificidade de cada palavrinha que a gente usa no texto, né? Tem que ser muito expressivo, muito emblemático, tá? Então, olha lá, essa coisa aqui eu chamo a atenção para cada parágrafo apresentar informações novas. Por quê, pessoal? Às vezes a gente faz umas coisas assim que depois que a gente lê, a gente olha e diz, meu Deus, por que eu escrevi desse jeito, né? Por isso que tem que treinar muito, tem que escrever bastante. Olha, não é incomum a gente pegar textos que tem 3, 4, 5 parágrafos e cada parágrafo parece que está começando um texto novo. Isso aí é ausência de coesão e coerência no texto, né? E aí é um problema seríssimo aqui para a competência 3, inclusive.
Outro elemento é que às vezes a gente olha assim o texto e ele vai reescrevendo a mesma coisa que ele pôs na introdução em todos os parágrafos, sem acréscimo, sem desenvolvimento, sem aprofundamento do tema. Isso aí também tira a nota a rodo, né? Por quê? Ora, introdução é para apresentar o tema, os outros parágrafos são para aprofundar a discussão e não para reescrevê-la de outro jeito, com outras palavras. Cuidado, né? Então aqui, ó, uma chamada de atenção bem importante para a gente verificar isso nos nossos textos. E aí vem a atribuição de notas. Lembrem, 200, 160, 120, 80, 40 e 0. Para nós, o que interessa? De 120 para cima, tá? Não interessa menos que isso. Então, eu disse a vocês, ó, vamos colocar como nosso horizonte os 800 pontos na redação. Se nós pusermos o nosso horizonte como 800, ora, dá para a gente ficar bem feliz aí, né? Pensando a partir de um 120, tá? Mas, claro, quanto mais, melhor. Melhor que a redação seja o nosso diferencial para cima e não para baixo, né? Dá uma olhada lá. Para obter 200 pontos na competência 3, o que eu tenho que fazer? Apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. O que é essa história de configurar autoria, gente? Isso aqui é bem importante, ó. Configurar autoria quer dizer não você usar um filósofo, um sociólogo, enfim, um argumento de autoridade qualquer que apareça, você usar pura e simplesmente metê-la no meio do texto e pronto. Não, ele tem que fazer sentido. Ele tem que ser usado para comprovar o seu ponto de vista, o ponto de vista que você está defendendo. Então, por exemplo, ó, lembre lá a linha que a gente leu, o texto do Hobbes, do Thomas Hobbes, em que a moça fazia um intertexto, no título inclusive, que ela dizia o volante é o lobo do homem. Lembram disso? Pois é. Olha, um intertexto assim vale a pena. Isso configura autoria, ela está usando o intertexto para comprovar o ponto de vista. Tem gente que costuma jogar uma frase de um filósofo no meio do texto, pura e simplesmente solta, e acha que aquilo vai render mais pontos. Pessoal, isso é um risco muito grande. Pode ser que o corretor se compadeça até de você, pense na situação e diga, puxa vida, ó, até colocou um filósofo. Mas é mais comum que ele identifique isso e diga, mais que pena, não usou direito com autoria, com autenticidade. Tá? Vamos treinar mais vezes aí com esse uso. Faça isso também, vai pensando nos índices de argumentação. À medida que eu vou dizendo para você, ó, faz esse tema, pense, selecione, imagine que tipos de argumentos você vai usar. Vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? Olha lá, 200 pontos, então é isso. 160, de novo, gente, uma linha tênue, porém muito visível entre ambos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria em defesa de um ponto de vista. Bom, o que eu tenho aqui de diferente? Aqui em cima dizia configurando autoria. Aqui diz com indícios de autoria. Quer dizer, e aqui já tem só organizada, falta o consistente, né? Tá faltando consistência nessa argumentação aqui do 160, né? E tá faltando também o quê? Força na autoria. Tem indícios de autoria. Quer dizer, tem demonstrações de pontos de vista, mas não tem ponto de vista assim, ó, firme, que nem tem um de 200 pontos. 120 pontos. O que a pessoa faz? Bom, ela apresenta informações, fatos e opiniões relacionados com o tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores, então o 120 não extrapola os textos motivadores, isso é um perigo, né? E pouco organizados em defesa de um ponto de vista, quer dizer, está meio fragmentado esse 120, né? Eu escrevi um texto que tem frases boas, bons momentos, mas que poderiam ser mais interessantes, se eu soubesse fazê-lo, né? Então, tá aí. 80 pontos. Ó,
apresenta informações, fatos, opiniões relacionados ao tema, mas ou são desorganizados ou contraditórios, são limitadíssimos aos argumentos dos textos motivadores, às vezes tem trecho de cópia, inclusive, né, gente? Cópia deslavada, assim, não é aproveitamento de dados, não, é trecho de cópia e às vezes desconexo ainda no texto. E o 40, tem informação, fato e opinião, mas estão pouco relacionados ao tema ou incoerentes. O 0, então, gente, né? Não tem nada a ver com o tema e não tem ponto de vista, tá? Então, vejam, tem uma gradação de notas, né? E cada item aí da atribuição de nota faz com que a gente consiga perceber exatamente no texto, dizer como assim, o que é que tem, como é que eu faço, né? E vai funcionando isso de maneira mais evidente à medida que a gente treina, que a gente escreve mais. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha então num exemplo de texto? Olha lá. Texto 2012, gente, tema de 2012, Imigração para o Brasil no século XXI. Foi um tema, aliás, me permitam, antes de ler o texto, deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. É um tema que é muito bom de vocês exercitarem, porque ele está, inclusive, ele não saiu de evidência, né? Desde 2012, quando, lá no comecinho de 2012, as notícias, em janeiro de 2012, de que havia uma invasão, uma verdadeira invasão de imigrantes haitianos na cidade de Brasileia, no Acre, as coisas começaram a fervilhar, né? Porque a partir do meio de 2012 em diante, nós começamos a perceber, e dependendo de onde você mora, você começou a perceber com mais evidência, haitianos vivendo nas cidades brasileiras, né? E trabalhando no supermercado, no posto de gasolina, na construção civil principalmente, muitos deles empregados na construção civil, enfim, em afazeres, pessoal, que os brasileiros estão deixando de procurar, né? Cujo empregos, ocupações, né, que os brasileiros estão deixando de procurar. E aí o seguinte, esse tema, por mais que a gente diga assim, e muitos alunos reclamaram à época, né, muitos candidatos dizendo, ai, que tema difícil, a gente não estuda isso. Olha, pessoal, aí está um grande exemplo do quanto a gente precisa superar a barreira da divisão de uma disciplina para outra, né? Movimentos migratórios são estudados em geografia, são estudados em história. E movimentos migratórios do Brasil, da história recente inclusive. Movimentos esses, pessoal, dos quais provavelmente, olha, eu sou originária, vocês aí devem ser originários, dificilmente alguém no Brasil hoje não é originário de um movimento migratório, né? Que seja migratório dentro do país, que seja imigratório, né? De fora do país para cá com a mistura do que já havia aqui. Então, dificilmente, nós temos mesmo um povo miscigenado. E aí, assim, a grande discussão era, mas pode ser contra a abertura das fronteiras? Pode ser contra a entrada dos imigrantes? Claro que pode, gente, é constitucional, né? Está escrito na Constituição Federal que a gente tem que fazer o quê? Tem que cuidar das nossas fronteiras, é função do cidadão e do governo cuidar das fronteiras do seu país. Ok? Ok. Professora, mas eu não estou ferindo direitos humanos quando eu digo isso? Cuidado, gente. Eu estou ferindo direitos humanos quando eu digo que tem que matar todo mundo que tenta entrar aqui, ou que tem que construir uma cerca, um muro, onde já se viu essa gente ruim e tal, etc. Cuidado. É bem diferente, né? Muito embora, claro, dizer assim, olha, é ruim eu ter um posicionamento que não deixe esse pessoal entrar, não é ruim, pessoal. Tem que saber como elaborar esse posicionamento, né? Como dizer isso de maneira a não ser agressor de direitos humanos, mesmo, né, gente? Porque assim, você poderia dizer, ó, em lugar de deixar ingressar, tem que ter visto para ingressar. O Brasil pode melhorar a contingência lá das suas tropas de pacificação no Haiti, né, dessas coisas todas. O Brasil e os outros países, porque na verdade toda vez que a gente tem notícia do Haiti agora, recentemente se completaram 5 anos já do terremoto, né, gente? E as notícias que vêm são sempre assim, olha, é muito ruim. Por quê? Porque o pessoal continua lá sem casa, sem habitação, sem saneamento, sem saúde, sem educação,
todo mundo diz, estamos contribuindo, estamos, né? Mas a coisa efetiva não chega. E eles dizem, olha, mesmo quando a imprensa vai conversar com eles, eles já estão carecas de conversar com a imprensa, não querem mais porque eles dizem, vocês vêm aqui só para levar a nossa desgraça para o mundo, mas não ajudam a gente, né? Então é um negócio complicadíssimo, sério, são 5 anos já desse sofrimento. E claro, pessoal, não podia esquecer aí, eu estou falando dos haitianos, mas não podia esquecer que tem imigrantes que vêm a convite aqui para o Brasil para serem explorados, né? Tem boliviano, venezuelano. Olha, a trilha da costura, que era um dos textos de apoio daquele ano, é bem evidente, hein? Em São Paulo, principalmente, do pessoal dos bolivianos que vêm para serem ilegais, né? Já se fez série de TV sobre isso, um monte de coisa, né? Para denunciar, inclusive dizer, cuidado, porque à medida que a gente canta uma bravata de fechar a fronteira para os haitianos, a gente traz por debaixo do pano os outros. Então, saber se posicionar, saber refletir sobre isso é bem importante, né, gente? Então, olha só, sugestão, tá? Teminha aí de 2012, bem ardoroso, vale a pena dar uma olhada. E eu vou fazer a leitura de uma redação de 2012, uma redação verídica, divulgada por um candidato na imprensa, né? E tem várias outras, claro, né, gente? Eu estou selecionando algumas para a gente ir conversando a respeito. Se você der um Google aí e procurar redações 2012 Enem, redações 2013 Enem, redações 2014 Enem, elas vão aparecendo, vão pipocando aí, né? Se bem que as de 2014 ainda não estão disponíveis. Eu tô gravando no começo do ano agora para conversar com vocês, né? Elas estarão disponíveis a partir de março ou abril, tá? Então, aí nós teremos disponíveis nos quadradinhos aí bem bonitinhas, do jeitinho que o pessoal produziu, tá bom? Dá uma olhada lá comigo, gente. Vocês podem aumentar aí a tela, claro, eu deixo sempre a redaçãozinha no slide, mas vocês podem dar um zoom aí para ler bem direitinho comigo, tá? Brasil atraente, pois um título, Ao ser trabalhada a questão da imigração com destino ao Brasil, muito se pensa nos acontecimentos e nos fluxos ocorridos ao longo da história. No entanto, a nação brasileira constituiu-se, no século XXI, uma potência econômica em crescimento e ganhou notoriedade a partir da popularização do conceito dos BRICS, países de maior prosperidade econômica. Desse modo, pode-se dizer que os movimentos de imigração para o Brasil no século XXI são uma decorrência de sua realidade econômica e causam influências em outros campos, como a cultura e a qualidade de vida. Opa! Vamos lá, pessoal, Nós estamos olhando a competência 3, mas dá pra gente olhar a competência 1 e 2, já que já estamos craques, né? Olha na competência 1. Esse texto tem boa escolha vocabular, boa sintaxe, pontuação, regência e concordância direitinho? Tem. Esse texto já apresentou o tema na introdução de maneira bem global e didática? Sem dúvida, já fazendo analogias e recorrendo aí à história da economia recente, né? Legal. Competência 3. Esse texto tem ideias além dos textos de apoio? Sem dúvida. Esse texto tem argumentação consistente? Sem dúvida. Já começou a mostrar isso, né? Vamos observar lá o restante. Uma das grandes consequências culturais da imigração para o Brasil no século XXI é o enriquecimento da cultura local, que já é caracterizada pela diversidade. Tal consequência, atrelada ao conceito de convivência da sociedade, permite à nação macunaíma flexibilizar ainda mais as relações sociais, mas somente quando distante dos ideais preconceituosos. Eles, que estão presentes em grande parte dos países centrais que atuam como áreas de atração, são crescentes na realidade brasileira, o que acaba por dificultar a consolidação da face boa da imigração. Olha que bacana, pessoal. Quando a gente fala em boa argumentação, né? Você tem diferenciais esse texto, olha que legal. Nação macunaíma, né? E para quem não entendeu o que é, pessoal, Nação macunaíma, Macunaíma Mário de Andrade, a epopeia brasileira, o herói sem nenhum caráter. Quando ele fala isso do sem nenhum caráter, não é que ele é mau caráter, é que ele não se caracteriza como um único tipo, ele é uma mistura de tudo.
por isso nação Macunaíma, muito bem empregada. Boa, boa expressão para a gente guardar. Além disso, por conta do contexto tecnológico da Revolução Informacional, as levas populacionais que se deslocam do seu país de origem, tendo como destino final o território brasileiro, estão mais preparadas e motivadas quando comparadas aos imigrantes do passado. Com isso, o homem contemporâneo não almeja se deslocar em busca de um subemprego e vem ao Brasil para contribuir como mais um agente para o desenvolvimento do país. Dessa forma, os migrantes diferenciados do século atual chegam qualificados e empenhados, perdão, gente, ó, vocês estão vendo uma coisa importante, eu vou fazer um parênteses aqui, vocês estão vendo que ora sim, ora não, dá uns tropeços aí na leitura. Por quê? Essa letra é bem tortinha, não é ruim, mas ela faz o corretor retornar à leitura. Então, cuidado, né? Letra é um elemento fundamental do nosso texto. Dê uma crescidinha nela, não aumentar, mas uma crescidinha assim, ó, para cima da linha para a gente conseguir diferenciar uma letra de outra. Seria mais interessante aqui. Dá uma olhada lá, então eles vêm. Como é que ele diz aqui? Empenhados, na verdade, né? Empenhados a entrar no território como uma contribuição, né? Não obstante, a política de... olha lá, já me pegou aqui, ó. A política mantida pelo país no contexto internacional garante uma boa imagem para os interessados também residentes em países tidos como desenvolvidos. Percebe-se então que empresas transnacionais enviam seus executivos e trabalhadores para a nação que não se envolve em constantes guerras, possui facilidades no comércio com países como China e Rússia e aproveita grandes taxas de crescimento. É vista, em consequência de tal investimento estrangeiro, uma possibilidade de absorção de novas técnicas e conhecimentos. Olha que legal, pessoal. O que ele fez aqui, né? Ele tinha usado os BRICS aqui em cima e aqui embaixo ele foi dar conta de discorrer sobre isso, né? Olha que bacana. Justamente para dizer, ó, essas nações que são promissoras estão chamando mais as pessoas. Que tipo de pessoas? Ele se ateve a discutir e dizer assim, ó, nem todo mundo que vem, aliás, cuidado, né? É uma ressalva que ele faz no texto. Nem todo mundo que vem pedir arrego e dizer, pelo amor de Deus, um emprego. Não. Tem muita gente capacitada, qualificada, que vem justamente para suprir a mão de obra pouco qualificada do brasileiro em muitos setores, gente. Ainda, né? Então é um problema seríssimo aí. Veja, a argumentação dele é muito produtiva, extrapola, né, os textos de apoio, então extrapola os textos de apoio e é organizada, tá? Minha única ressalva, pessoal, até que eu disse para vocês, olha, os tropeços que eu preciso, não, mas que eu sofro, né? Ou que qualquer leitor ia sofrer para dizer, opa, que letrinha é essa aqui, né? Então, cuidado especial com a letra. Ó, vejam, é um texto bem organizado, divididinho em parágrafos, um título bem centralizado, né? 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, tranquilinho, mas que era merecedor, gente, de uma letrinha que, ó, fosse um pouquinho mais cuidada aí para diferenciar um grafema de outro, né? De todo modo, vocês perceberam que, dando uma travadinha ou outra, a gente foi lendo e percebeu que a argumentação dele é consistente, coerente, ele vai em busca não do senso comum de dizer é verdade, vem todo mundo querer emprego agora porque não sei o que e tal. Não, ele foi buscar outra argumentação, aquela que tem repertório produtivo de um bom leitor de mundo, de um bom leitor das notícias, de um bom aluno e estudante de sala de aula. Bom trabalho aí, pessoal. Que tal escrever uma dessa, hein? Vamos superar a proposição? Vamos lá, vamos escrever Imigração para o Brasil no século XXI. Que tal? Proposta Enem, trabalhe no seu caderninho aí. Bons estudos!